Olá, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das partes mais misteriosas e, ao mesmo tempo, super importantes do nosso cérebro, os gânglios da base. Pensem neles, sei lá, como uma espécie de centro de comando secreto. E o nosso plano é exatamente esse, desvendar a arquitetura deles peça por peça. Então, que sala de controlo é esta afinal? É essa a grande pergunta que nos vai guiar. Basicamente, os gânglios da base são um conjunto de estruturas bem lá no fundo do cérebro. E o mais incrível é que eles influenciam, bem, quase tudo o que fazemos. Desde a forma como nos mexemos até como criamos hábitos. Ok, este vai ser o nosso roteiro. Primeiro, um tour rápido para conhecer os personagens principais. A seguir, paramos no striatum, que é a porta de entrada. Depois, exploramos o resto da maquinaria, vemos como tudo se liga e, por fim, tentamos perceber a linguagem química que eles usam para conversar entre si. Parece um bom plano? Vamos a isso. Muito bem, vamos lá começar o nosso tour. Antes de percebermos como é que esta máquina toda funciona, primeiro temos que conhecer as peças. É como olhar para a planta de um edifício antes de o construir. Vamos conhecer os componentes-chave. E a nossa primeira paragem é o striato. Imaginem isto como a grande doca de recepção de um porto. É o principal ponto de entrada para quase toda a informação que chega aos gânglios da base. É mesmo aqui que tudo começa a acontecer. Ok, dentro do striatum temos duas partes principais. A primeira é o núcleo caudado. E ele tem um lugar bem específico. Fica ali aninhado, sabe? Mesmo ao lado dos ventrículos laterais, que são umas cavidades com fluido que temos no cérebro. E a outra metade desta dupla é o putamen. Portanto, o putamen e o núcleo caudado, que acabamos de ver, formam a equipa da linha da frente, a que recebe a maior parte da informação que entra nos gânglios da base. Então, para ficar bem claro, quando falamos em striatum, estamos a falar destas duas estruturas juntas a funcionar como uma só. O núcleo caudado mais o putamen. Simples assim. Eles são a grande porta de entrada. Ok, já conhecemos a portaria, a porta de entrada. Agora vamos mais fundo para ver o que acontece com a informação lá dentro. Está na hora de explorar a maquinaria principal deste sistema. Além do striatum, há mais uns quantos jogadores fundamentais aqui. Temos o globo pálido, que na verdade se divide em dois segmentos, um interno e outro externo. Depois a substância negra, que curiosamente tem este nome porque significa literalmente substância preta, por causa da cor que tem. E por fim, mas não menos importante, um núcleo subtalâmico. Pequeno, mas muito poderoso. E pronto, aqui está a equipa toda. Recapitulando, temos o striatum, que é o caudado mais o putamen, o globo pálido, a substância negra e o núcleo subtalâmico. Estas são as peças do nosso puzzle. Agora que já conhecemos os nomes, vamos ver como é que elas se encaixam. Certo. A lista de componentes está feita, mas o que é mesmo fascinante nisto tudo não são só as peças, é a forma como elas estão todas ligadas. Agora vamos começar a mapear essas ligações. Pensem nisto como a cabelagem que une tudo e faz com que o sistema funcione de verdade. A informação aqui não anda à toa, ela segue um caminho bem específico. Vamos seguir o fluxo. Começa tudo no striatum, certo? Ele envia sinais para o globo pálido e para a substância negra. A partir daí, a coisa ramifica um pouco. O globo pálido conversa com o subtálamo e o subtálamo, por sua vez, também conversa com a substância negra. E agora vem a parte fundamental. O circuito fecha-se, a substância negra manda sinais de volta para o ponto de partida, lá para o striatum. Isto cria um ciclo, um loop de feedback constante. Mas atenção, estas ligações não são só fios elétricos, tipo ligar e desligar. A comunicação aqui é muito mais sofisticada. É uma conversa química que usa mensageiros especiais, os famosos neurotransmissores. E é essa linguagem que vai dizer se a mensagem é anda, para ou algo um bocadinho mais complexo. Basicamente, podemos pensar em dois comandos principais. De um lado, temos os sinais de para, os chamados inibitórios. Eles usam um neurotransmissor chamado GABA. O GABA funciona como o travão do sistema. Do outro lado, temos os sinais de avança, os excitatórios, que usam o glutamato. O glutamato é o acelerador, e o cérebro passa o tempo todo a gerir este equilíbrio, esta dança entre travar e acelerar. Mas há um terceiro elemento que entra aqui e muda as regras do jogo, a dopamina. A dopamina não é um simples para ou avança. Ela é mais como o botão de volume ou o sintonizador de uma rádio. Ela não começa nem para a música, mas ajusta o quão alta ou nítida ela soa. Ou seja, ela modula a intensidade e a importância dos outros sinais. É ela que faz a sintonia fina de toda a comunicação. E aqui está, a planta completa, o esquema final. Vamos ver isto com atenção.
Reparem, as vias que saem do striatum, lembram-se, a porta de entrada, usam GABA, são sinais de para. Mas agora olhem para a via que sai do subtálamo. Essa já usa glutamato, ou seja, acelera. E por fim, aquela via super importante que fecha o circuito, da substância negra de volta para o striatum, é essa autoestrada da dopamina, o nosso grande modelador. É este jogo perfeito entre para, avança e ajusta que faz a máquina toda funcionar. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão. Este sistema todo, com os seus travões, aceleradores e moduladores, depende de uma conversa química. Uma conversa que tem de ser incrivelmente precisa. Fica a pergunta no ar. O que acontece se, no meio desta conversa tão complexa, uma única mensagem se perde? Ou é mal interpretada? É precisamente a fragilidade deste equilíbrio que o torna tão fascinante e tão importante. Olá, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das partes mais misteriosas e, ao mesmo tempo, super importantes do nosso cérebro, os gânglios da base. Pensem neles, sei lá, como uma espécie de centro de comando secreto. E o nosso plano é exatamente esse, desvendar a arquitetura deles, peça por peça. Então, que sala de controlo é esta afinal? É essa a grande pergunta que nos vai guiar. Basicamente, os gânglios da base são um conjunto de estruturas bem lá no fundo do cérebro. E o mais incrível é que eles influenciam, bem, quase tudo o que fazemos. Desde a forma como nos mexemos até como criamos hábitos. Ok, este vai ser o nosso roteiro. Primeiro, um tour rápido para conhecer os personagens principais. A seguir, paramos no striatum, que é a porta de entrada. Depois, exploramos o resto da maquinaria, vemos como tudo se liga e, por fim, tentamos perceber a linguagem química que eles usam para conversar entre si. Parece um bom plano? Vamos a isso. Muito bem, vamos lá começar o nosso tour. Antes de percebermos como é que esta máquina toda funciona, primeiro temos que conhecer as peças. É como olhar para a planta de um edifício antes de o construir. Vamos conhecer os componentes-chave. E a nossa primeira paragem é o striato. Imaginem isto como a grande doca de recepção de um porto. É o principal ponto de entrada para quase toda a informação que chega aos gânglios da base. É mesmo aqui que tudo começa a acontecer. Ok, dentro do striatum temos duas partes principais. A primeira é o núcleo caudado. E ele tem um lugar bem específico. Fica ali aninhado, sabe? Mesmo ao lado dos ventrículos laterais, que são umas cavidades com fluido que temos no cérebro. E a outra metade desta dupla é o putamen. Portanto, o putamen e o núcleo caudado, que acabamos de ver, formam a equipa da linha da frente, a que recebe a maior parte da informação que entra nos gânglios da base. Então, para ficar bem claro, quando falamos em striatum, estamos a falar destas duas estruturas juntas a funcionar como uma só. O núcleo caudado mais o putamen. Simples assim. Eles são a grande porta de entrada. Ok, já conhecemos a portaria, a porta de entrada. Agora vamos mais fundo para ver o que acontece com a informação lá dentro. Está na hora de explorar a maquinaria principal deste sistema. Além do striatum, há mais uns quantos jogadores fundamentais aqui. Temos o globo pálido, que na verdade se divide em dois segmentos, um interno e outro externo. Depois a substância negra, que curiosamente tem este nome porque significa literalmente substância preta, por causa da cor que tem. E por fim, mas não menos importante, um núcleo subtalâmico. Pequeno, mas muito poderoso. E pronto, aqui está a equipa toda. Recapitulando, temos o striatum, que é o caudado mais o putamen, o globo pálido, a substância negra e o núcleo subtalâmico. Estas são as peças do nosso puzzle. Agora que já conhecemos os nomes, vamos ver como é que elas se encaixam. Certo. A lista de componentes está feita, mas o que é mesmo fascinante nisto tudo não são só as peças, é a forma como elas estão todas ligadas. Agora vamos começar a mapear essas ligações. Pensem nisto como a cabelagem que une tudo e faz com que o sistema funcione de verdade. A informação aqui não anda à toa, ela segue um caminho bem específico. Vamos seguir o fluxo. Começa tudo no striatum, certo? Ele envia sinais para o globo pálido e para a substância negra. A partir daí, a coisa ramifica um pouco. O globo pálido conversa com o subtálamo e o subtálamo, por sua vez, também conversa com a substância negra. E agora vem a parte fundamental. O circuito fecha-se, a substância negra manda sinais de volta para o ponto de partida, lá para o striatum. Isto cria um ciclo, um loop de feedback constante. Mas atenção, estas ligações não são só fios elétricos, tipo ligar e desligar. A comunicação aqui é muito mais sofisticada. É uma conversa química que usa mensageiros especiais, os famosos neurotransmissores. E é essa linguagem que vai dizer se a mensagem é anda, para ou algo um bocadinho mais complexo. Basicamente, podemos pensar em dois comandos principais.
De um lado, temos os sinais de para, os chamados inibitórios. Eles usam um neurotransmissor chamado GABA. O GABA funciona como o travão do sistema. Do outro lado, temos os sinais de avança, os excitatórios, que usam o glutamato. O glutamato é o acelerador, e o cérebro passa o tempo todo a gerir este equilíbrio, esta dança entre travar e acelerar. Mas há um terceiro elemento que entra aqui e muda as regras do jogo: a dopamina. A dopamina não é um simples para ou avança. Ela é mais como o botão de volume ou o sintonizador de uma rádio. Ela não começa nem para a música, mas ajusta o quão alta ou nítida ela soa. Ou seja, ela modula a intensidade e a importância dos outros sinais. É ela que faz a sintonia fina de toda a comunicação. E aqui está, a planta completa, o esquema final. Vamos ver isto com atenção. Reparem, as vias que saem do striatum, lembram-se, a porta de entrada, usam GABA, são sinais de para. Mas agora olhem para a via que sai do subtálamo. Essa já usa glutamato, ou seja, acelera. E por fim, aquela via super importante que fecha o circuito, da substância negra de volta para o striatum, é essa a autoestrada da dopamina, o nosso grande modulador. É este jogo perfeito entre para, avança e ajusta que faz a máquina toda funcionar. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão. Este sistema todo, com os seus travões, aceleradores e moduladores, depende de uma conversa química. Uma conversa que tem de ser incrivelmente precisa. Fica a pergunta no ar. O que acontece se, no meio desta conversa tão complexa, uma única mensagem se perde? Ou é mal interpretada? É precisamente a fragilidade deste equilíbrio que o torna tão fascinante e tão importante.